Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje a gente explora os algoritmos de inteligência artificial que fazem parte do nosso cotidiano, para entender como essa tecnologia otimiza processos e ganha cada vez mais espaço na experiência dos usuários. Porque você sabe que nós temos uma missão aqui, né? A de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Então, vamos juntos! Você já usou um assistente virtual? Já teve e-mails indesejados filtrados pela caixa de spam? Já se deparou com recomendações personalizadas na internet? Então, você pode estar mais habituado a utilizar a inteligência artificial do que imagina. Embora cada vez mais presente no nosso dia a dia, a inteligência artificial muitas vezes passa despercebida em nossas vidas. Exemplos típicos que mostram essa presença podem estar em atividades rotineiras, como comprar na internet ou até mesmo assistir algo recomendado por plataformas que transmitem filmes e séries. Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que reproduz o processo cognitivo humano em computador. Atualmente ela aparece em várias aplicações, como em dispositivos de tradução, chats no banco ou reconhecimento de imagens. Todas essas aplicações são realizadas por modelos que trabalham com base no aprendizado. É um processo que utiliza um grande volume de dados para aprender automaticamente certa tarefa. Nesse sentido, essas funções têm dois tipos de tarefa que elas vão realizar, que é a de classificação, como essa, dada uma imagem, e identificar de que classe o objeto que aparece naquela imagem pertence, ou então o processo de regressão, que vai sugerir valores a partir, por exemplo, de uma série de valores, por exemplo, da temperatura, sugerindo valores da temperatura nos próximos dias. Em ambos casos, há um processo de aprendizado baseado em dados, em grandes volumes de dados, que pode acontecer de dois formatos, um supervisionado e não supervisionado. No caso supervisionado, cada instância de dados que é oferecida para o processo de aprendizagem tem associado o resultado esperado no processo de aprendizagem. Então, se você tem uma imagem com um gato, é informado que é um gato que está ali. Se você tem uma imagem que é um cachorro, é informado do cachorro. Então, existe esse pareamento entre a entrada e a saída no processo de aprendizagem. Pode ser um valor também, por exemplo, o dia e a temperatura do dia. No caso não supervisionado, você não tem essa correlação. Então, o que o processo de aprendizagem vai fazer é tentar estabelecer que elementos da entrada que sejam parecidos fiquem juntos e aqueles que são distantes fiquem separados. Para estimular o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, o Rio de Janeiro pretende sediar o Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial. A iniciativa é liderada pelo Instituto de Pesquisa de Engenharia, a COP, o FRJ, e o Laboratório Nacional de Computação Científica, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Hub Rio é uma iniciativa bastante interessante que envolve representantes do setor produtivo privado, do governo e da academia. É uma tag para Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial do Estado do Rio de Janeiro. Uma força intelectual cognitiva voltada a desenvolver soluções aplicadas em prol da sociedade e que envolva essa inteligência artificial. Controlar eletrodomésticos mesmo estando fora de casa ou regular a temperatura do ambiente com base na ocupação do espaço. Estamos falando da internet das coisas. Tecnologia essa que já é realidade e traz consigo desafios relacionados à garantia de privacidade dos usuários. Internet das coisas. Apesar desta ser uma expressão usada mais entre empresas e técnicos, muita gente já vem ouvindo falar deste termo. Trata-se de todo tipo de equipamento
que pode ser conectado de diferentes formas. De um poste de luz que acende somente quando detecta pessoas e carros por perto, até sensores que monitoram o estado de pacientes à distância em hospitais espalhados por toda a cidade. Na internet das coisas, também tratada pela sigla em inglês IoT, novas aplicações permitem o uso coordenado e inteligente de aparelhos para controlar diversas atividades. As regras para o uso vão desde a conexão do sistema e a coleta de dados até o processamento inteligente das informações. Tudo isso associado a uma solução prática, algum uso que permite aumento de eficiência e redução de intervenção humana. A gente tem uma tendência sempre a pensar a comunicação entre pessoas, né? A gente com o nosso celular, com o nosso computador, a gente falando entre a gente usando a rede, mas já não é raro a gente encontrar máquinas, né, comunicando através das nossas redes, ajudando a gente inclusive no dia a dia. Então, a gente mesmo faz uso disso diversas vezes durante o dia, não tem essa visão às vezes. Por exemplo, quando você vai num restaurante ou você conclui uma compra num supermercado, que você coloca ali seu cartão de crédito, você está fazendo uma transação máquina a máquina, né? Uma transação onde uma máquina de cartão de crédito está concluindo a sua compra e caracterizando a conclusão daquele processo. Hoje já é comum você ver rastreamento de carros, caminhões e cargas no Brasil, mas com a expansão de internet das coisas e a evolução das tecnologias, tanto permitindo um consumo mais eficiente de recursos, como bateria, um custo mais baixo, tanto no dispositivo quanto na rede, um alcance maior dessas tecnologias, você tem a possibilidade de rastrear um número muito maior de objetos, né? Então, além de cargas, a gente pode estar falando de objetos estáticos na cidade, como lixeiras, placas e outras coisas que estão no âmbito das cidades, né? Uma das qualidades da internet das coisas é a capacidade de conectar máquinas que passam a se comunicar entre si. Com isso, é criada uma forma mais complexa de monitoramento, coleta, análise de informações e tomada de decisões, inclusive de maneira automatizada. No agronegócio é outro tema que é muito discutido sempre no Brasil, né, pela representatividade do setor para nós, mas onde você já vê aplicações práticas como, por exemplo, sensores de solo, microestações climáticas, sensores de fumaça para detecção de incêndio, rastreadores de ativos, tanto máquinas, tratores, quanto animais, até desde o âmbito de ver a movimentação desses animais, até pegar a temperatura, perceber se o animal está com alguma enfermidade, se ele está com alguma coisa que demande atenção. Sempre quando você está falando de internet das coisas, você vai ter um sensor falando com uma rede, entregando dados coletados em algum lugar, por exemplo, uma medição, uma movimentação de alguma coisa. Esses dados são trabalhados, uma conclusão é tirada e aquela informação é usada para alguma coisa. A regulação da internet das coisas ainda é um desafio no Brasil. São vários ambientes que se relacionam entre si, como, por exemplo, a comercialização de aplicativos e equipamentos, a capacitação dos profissionais para trabalhadores serem inseridos nesse novo ecossistema, mudanças que precisam ser planejadas no mercado de trabalho e a necessidade da garantia da privacidade dos dados dos cidadãos. Como é que ficou o mercado de trabalho? Bom, o mercado de trabalho vai ser afetado, não tem a menor dúvida. As universidades, as escolas técnicas, elas estão trabalhando exatamente para isso, para formar mão de obra que nós não temos para isto, para esta modificação, para esse mundo tão conectado, ou como todo mundo fala, na transformação digital. Você pensar no início, você tem lá um sensor gerando dados que a Anatel quer saber se vai tributar isso daí ou não. Então essa é uma discussão. Quando você chegar na outra ponta, que você tem o dado, aí tem a discussão da privacidade e propriedade do dado, que é outra discussão. Então, esse grande conjunto de coisas do IoT é o que eu diria um grande desafio mesmo. Com a conexão crescente entre os equipamentos e as ações que realizamos no cotidiano, entender a tecnologia e o uso consciente das nossas informações digitais passam a ser conhecimentos cada vez mais necessários
para a nossa vida no século XXI. O uso da inteligência artificial também se destaca na área da saúde. Laura é um robô que, por exemplo, antecipa situações de alerta em pacientes com trajetória de risco. Esse tipo de tecnologia é capaz de reduzir a mortalidade e o tempo de internação em hospitais. Um dos primeiros sistemas de inteligência artificial utilizados na medicina foi desenvolvido por Edward Shortlife na Universidade de Stanford nos anos 70. O MySim era capaz de identificar bactérias que causavam doenças e recomendar o devido antibiótico. So the thing to remember is that at the time that MySim was developed, the world of artificial intelligence was largely based on large mainframe computers that ran Lisp in time-shared environments. Hoje, a tecnologia está cada vez mais avançada e presente na área de saúde. Uma ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa criou o programa Inova HFA, um programa de apoio à inovação tecnológica no Hospital das Forças Armadas. Um dos eixos é a inteligência artificial. O programa Inova HFA ele é um hub de inovações, ou seja, é uma convergência de inovações, quer sejam vinculadas à tecnologia ou não, mas para atendimento à saúde. Por outro lado, a inteligência artificial citada ela é um desses eixos, ou seja, é uma dessas tecnologias que vem auxiliar no gerenciamento completo das atividades que englobam saúde. O Hospital das Forças Armadas do Ministério da Defesa deve se tornar um protótipo de um hospital inteligente e digital. Mas já está em curso uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e o Instituto Laura Fressato para a utilização da inteligência artificial no HFA. A robô Laura ela tem a sua gênese na sepse, que é uma deterioração clínica, ou seja, um declínio da condição clínica de um paciente que geralmente leva à morte, e há um percentual muito grande, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Baseado nisso, buscou-se a tecnologia, uma inteligência artificial, para acelerar o processo de informação sobre esse quadro de deterioração. Hoje a Laura ela dá alertas com 10 horas de antecedência. É um tempo suficiente para a equipe poder coletar mais informação, correr atrás, entender mais como funciona, para onde vai, quais as medidas a adotar, se vai mudar a conduta ou não, sempre olhando para a qualidade do atendimento e a segurança do paciente. A origem do robô Laura é uma verdadeira lição de vida. Jackson Fressato teve uma filha prematura que passou 18 dias na UTI e morreu de sepse. Obstinado em aperfeiçoar o sistema hospitalar, Jackson desenvolveu a inteligência artificial e batizou com o nome da filha. Hoje, o robô Laura está em vários hospitais e clínicas, salvando inúmeras vidas. Então hoje ver o mundo falando o nome da Laurinha, falando que a Laura salva, ajuda, né? Isso é importante. A Laura ajuda a salvar uma média de 18 pessoas por dia. Que a Laura já ajudou a atender mais de 8 milhões de pessoas nesses 4 anos que ela está operacional. Isso é sensacional, isso deixa um legado muito grande. Outra inovação tecnológica do Hospital das Forças Armadas, fundamental em tempos de pandemia de Covid-19, é o Smart HFA. O sistema é uma plataforma digital que possibilita triagem com inteligência artificial do robô Laura, teleatendimento com médicos do Hospital Albert Einstein e encaminhamento para atendimento presencial só quando necessário. A inteligência artificial da Laura é capaz ainda de gerenciar protocolos assistenciais e monitorar processos hospitalares, além de fornecer pronto atendimento digital e identificar antecipadamente quadros de risco, evitando a sepse. A sepse é um problema que afeta todos os hospitais do mundo de alguma forma, porque a sepse ela é um mal silente que leva vidas, traga vidas. Se a partir do uso da inteligência artificial do robô Laura, nós conseguirmos que isso seja conduzido a zero por um atendimento preditivo, está perfeitamente atendido aquele objetivo maior nosso. Hoje, a Laura ela conseguiu se evidenciar uma ferramenta muito produtiva e muito eficiente para a gestão do cuidado,
para garantir que a tomada de decisão, ou seja, o suporte para a tomada de decisão, aconteça com informação, uma informação segura, informação estruturada para que ele possa fazer isso. Então, de um modo geral, o que nós podemos falar hoje é que a parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia permitiu que nós levássemos inteligência artificial eficiente e acessível para toda a população do nosso país. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. Muitos mistérios envolvem a existência de buracos negros no espaço, mas foram os algoritmos de inteligência artificial que possibilitaram saciar um pouco da curiosidade sobre o tema por meio de uma foto. É o que você acompanha agora no quadro Ciência Universo. Os buracos negros fazem parte do imaginário humano, dos enredos de ficção científica e são considerados um dos maiores desafios da astronomia. Ainda são um grande mistério, e capturar esta imagem em uma foto parecia impossível. Afinal, como fotografar um buraco negro se nem mesmo a luz escapa a este objeto astronômico de proporções massivas? E o que era, até então, previsto na teoria da relatividade de Einstein, foi possível em 2019, mais de 100 anos depois, graças a uma revolução tecnológica e à engrenagem fundamental dos algoritmos. No ano passado, a foto do buraco negro que fica na galáxia M87, a quase 55 milhões de anos-luz, foi divulgada e comemorada pela comunidade científica e por apaixonados pelo tema. Para tal registro, seria preciso um telescópio gigante, do tamanho da Terra. E para solucionar o problema, 8 radiotelescópios espalhados pelo planeta, no Chile, na Espanha, França, México, Estados Unidos e até na Antártica, se uniram com a missão de fazer uma lente focada em buracos negros, um no centro da Via Láctea, o Sagitários A, e outro na galáxia M87. É o projeto chamado Telescópio Horizonte de Eventos. Os resultados dos sinais de cada telescópio foram armazenados em grandes discos rígidos, reunidos e combinados. Graças à alta tecnologia computacional e a algoritmos, os sinais foram processados e sistematizados. E então, eis a foto, que mostra uma aura de luz antes de ser devorada pelo buraco negro. A luz que circunda este objeto tão misterioso. E não para por aí. A combinação do potencial humano, a chamada inteligência artificial, aos algoritmos, avança as pesquisas astronômicas. Eles são usados também no monitoramento de asteroides, na detecção de exoplanetas, que são aqueles fora do nosso sistema solar, e até para a identificação de sinais de rádio de rápida transmissão à distância de cerca de 3 bilhões de anos-luz da Terra. Sinais que também são considerados um mistério. As possibilidades de ganhos econômicos e sociais a partir da inteligência artificial estão em evidência. Há expectativa em relação ao aumento de produtividade e melhoria na qualidade de vida, por exemplo. Mas também estão em debate os riscos de impactos negativos que precisam de regulação. Bom, e sobre esse assunto eu converso agora com Paulo Alvim, ele que é secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Secretário, muito obrigada por esse papo aqui no Ciência é Tudo. E para a gente começar, eu queria que o senhor me falasse como é que está o andamento aí dessa estratégia brasileira para a inteligência artificial. As discussões, elas seguem acontecendo, em que pé está tudo isso? É fundamental que você tenha, como país, uma estratégia de inteligência artificial que, se somada ao esforço de pesquisa e desenvolvimento, que se somada ao esforço de algumas instituições que sejam de referência, tudo isso dê suporte não só às demandas da sociedade por inteligência artificial, mas principalmente às demandas do setor produtivo. Então, com base nisso, foi feita uma consulta pública, além da construção de uma proposta de estratégia.
Em paralelo, para não ficar um processo, né, sequencial, o Ministério conduziu algumas iniciativas, primeiro no esforço de ampliar o esforço de pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial, em especial utilizando os mecanismos da lei de TIC. Um outro grande esforço que está em vigência é o esforço no sentido de construir alguns centros de referência em inteligência artificial. Então, nós temos uma chamada aberta, em parceria com a FAPESP, no sentido de apoiar, num primeiro momento, 4 centros. E são centros nacionais que podem estar instalados em qualquer local do território nacional, na área de saúde, na área de indústria, na área de agricultura e na área de cidades inteligentes e sustentáveis. Por que essas 4 áreas? Porque essas são as 4 áreas prioritárias para o IoT. Em paralelo, nós também, em parceria, nós estamos desenvolvendo alguns projetos que estimulem startups, né, que estimulem pequenos negócios a usarem e desenvolverem aplicativos na área de inteligência artificial. Perfeito. A inteligência artificial, de fato, faz parte da nossa vida no dia a dia, está cada vez mais presente e também existem muitas perspectivas aí disso para o futuro. O senhor citou alguns impactos, eu queria entrar nessa questão mesmo dos impactos sociais e econômicos. O que a gente pode trazer sobre esses impactos futuros? Ao contrário do que está se pensando, muitas vezes se coloca, né, a inteligência artificial ela abre novas oportunidades, então vão ser gerados novos postos de trabalho de melhor qualidade e, mais que isso, né, cria condições de melhor confiabilidade para o que se faz. A inteligência artificial ela facilita o processo de tomada de decisão, ela substitui processos repetitivos, né, no processo de evitar alguns equívocos, ou seja, ele contribui para o bom desempenho da atividade, seja do trabalho, seja no estudo, seja em diversas atividades do nosso cotidiano. Então, ela é uma ferramenta contributiva, ela contribui para o melhor desempenho do ser humano. Certo, inteligência artificial é de fato o futuro, né? Tudo está acontecendo em torno dela. Agora, existe alguma possibilidade de algum impacto negativo? E se existe, de que forma isso tem sido trabalhado? Esse impacto negativo, e a gente tem estudos, principalmente na área de ciências humanas, que avaliam esse impacto, é pelo deslocamento de recursos humanos. Algumas atividades podem vir a ser substituídas, mas você abre tantas novas oportunidades, não só pelo uso dos aplicativos, mas principalmente por novas demandas, os empregos do futuro. Os empregos do futuro, com certeza, incorporarão cada vez mais tecnologias digitais. Inteligência artificial é uma delas. Perfeito. Eu queria saber um pouquinho mais dessa parceria do MCTI junto com a Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Como é que está se dando isso? Que tipo de parceria está sendo estabelecida? Veja bem. O Brasil, vamos dizer, em especial se tratando de inteligência artificial, né, ele não pode ter uma visão isolada do mundo. E as parcerias via Unesco facilitam um relacionamento com diversos países simultaneamente, né? Então, você tem um processo de facilitação e aceleração de parcerias. Então, na área de tecnologias digitais, isso é fundamental para a gente ganhar tempo, né? Para a gente não precisar reinventar a roda. E, principalmente, para a colaboração. É fundamental, cada vez mais, no uso de tecnologias digitais, né, e inteligência artificial é um caso bem específico, que a gente tenha complementariedade, que a gente tenha cooperação e parcerias como com a Unesco que desenvolvemos é nesse sentido. Inclusive para verificar o que está acontecendo nos outros países, né? E é só para exemplificar, vários países têm políticas específicas para a inteligência artificial, estão construindo estratégias, como é o caso brasileiro, mas mais que isso, tem alguns países que estão criando, inclusive, ministérios de inteligência artificial, tal impacto na sociedade. O que a gente pode falar aí sobre pontos prioritários e como é que o senhor vislumbra aí o futuro com a inteligência artificial cada vez mais atuante? Essa é uma preocupação do ministro Marcos Pontes, no sentido que a inteligência artificial ela contribua, primeiro, para maior acesso a conhecimento, maior acesso à medicina, à saúde, pelo conjunto da sociedade. Ou seja, a inteligência artificial tem que contribuir para a melhoria de qualidade de vida. Esse é um ponto fundamental. O segundo é que ele tem que contribuir para a geração de riqueza.
são dois aspectos fundamentais. O uso de ciência e tecnologia tem que contribuir efetivamente e impactar na melhoria da qualidade de vida e na geração de riqueza, na agregação de valor aos produtos e serviços produzidos no país. Tá certo, eu conversei com Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Secretário, muito obrigada por esse papo. Obrigado. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a nossa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!